Oi, pessoal, boa tarde a todos. A gente já vai começar. A gente vai aguardar só um pouquinho para mais pessoas entrarem e o Ricardo também se conectar conosco, tá bom? Então, vou ficar aparecendo um pouquinho séria aqui, mas é mais 5 minutinhos, tá bom? Obrigada. Que esperemos un rato, dice. Qué bonita que está Giselle. Oh, gracias, Marcela, pero ahora tenemos que hacer nuestro audio visual. No, solo Qué bonita. audio. Qué lindo los colores atrás. Sí. Olá, Gisele, você está me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim, Ricardo. Eu ainda não estou vendo você. E agora? Não, agora sim. Agora não, agora sim. Oh, beleza. Bom, acho que a gente pode dar mais 2 minutinhos, Ricardo, só para aguardar o pessoal entrar. Acho que faltam mais umas 5 pessoas, aí a gente pode começar, tudo bem? Tá bom, tá certo. Ay, ay, ay. Luego. Bom, são 4h05, acho que a gente já pode conversar um pouquinho e começarmos a bater um papo. Eu quero me apresentar, mas antes de me apresentar, eu gostaria que vocês fizessem um favor para nós, que é só desativar o áudio, pessoal, e para que não tenhamos nenhuma interrupção na hora que o Ricardo estiver falando ou alguma coisa. Aí depois a gente abre para perguntas sem problema algum, tá bom? Muito obrigada pela gentileza. Bom, eu sou a Gisele Comparim, eu trabalho no FK Grupo como International Manager, Business Manager, e a gente vem com um pouquinho de experiência do que tem passado nos últimos tempos no mundo e uma visão de como a gente pode ajudar a nova visão
principalmente em produtos e tecnologias, para vocês colocarem no projeto de vocês com segurança. Eu vou falar um pouquinho do Ricardo, só vou introduzir um pouco, porque ele tem uma experiência vasta em muitas coisas. Eu gostaria que ele se apresentasse também, mas ele trabalha na FUA já há alguns anos conosco, nos ajudando a entender o produto, tecnologia e também na questão de atualização de produtos. Ricardo, por favor, se puder se apresentar, agradeço. Bom, eu sou arquiteto, sou pernambucano, mas moro na Itália já há 25 anos e tenho uma experiência, enfim, um pouco multitasking. Eu trabalho no setor como arquiteto, design e trabalho também com estratégia de marcas. Enfim, é um trabalho muito interessante e muito, como se diz na Itália, de coisa nasce coisa. E trabalhando com empresas é uma coisa muito interessante, porque cada empresa é um mundo e cada empresa nos leva a uma nova viagem. Com a FUA é uma viagem que já dura 5 anos e temos tido bons resultados e bom, uma ótima experiência. E é isso. Aqui vamos falar um pouco hoje do que está acontecendo nesse mundo tecnológico. Eu não sou nenhum experto nisso, para colocar já de partença aqui. Eu sou um curioso, né? Então eu vou falar coisas aqui que eu vi, que eu estudei, coisas que me levam, enfim, no meu trabalho. Eu acho muito importante e eu fico sempre muito antenado no que está acontecendo. Espero de poder contribuir e, enfim, dividindo com vocês essas ideias e experiências que eu tive recentemente. Perfeito. A gente estava batendo um papo antes, galera, só para a gente poder se inteirar também em termos um pouco mais de uma conversa mais leve, né, para não ensinar ninguém a trabalhar, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo, todo mundo entende como trabalhar, mas às vezes bate uma insegurança. Então a gente vai falar sobre vários assuntos hoje misturado com a tecnologia, tá? Para a gente amadurecer esse lado. E a gente começa falando, e aí o Ricardo pode nos ajudar, falando da diferença do digital e da digitalização hoje, nesse momento que a gente está vivendo. Agora, nesse momento de calmaria com um pouco de tormenta junto. Bom, agora eu acabei não vendo mais a sua imagem, mas não tem problema. Imagino que seja como aconteceu da outra vez. É difícil. Agora eu estou vendo. Bom, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. Acho que essa pandemia nos levou a uma situação foi como um catalisador, nos levou a ter mais necessidades relacionadas ao digital. Né? E existe uma grande confusão em ser digital ou ser digitalizado. Qual é essa diferença? O digital é muito mais complexo. O digitalizar é você colocar o seu produto no e-commerce, é você começar a trabalhar de uma forma onde as suas reuniões passam a ser reuniões como estamos fazendo. Isso é o que nós podemos chamar de digitalizado. Digital é quando você faz uma reunião onde ela já é programada com funções digitais. Então, ela entra em conexão com dados ou com situações várias, onde você pode ter uma verdadeira digitalização. Vou explicar para vocês um pouquinho disso em relação a algumas coisas que eu vi no mercado. Tem um produtor de cerveja que se chama Intelligent X. O que ele fez? Ele fez, na lata da cerveja, tem um QR Code, em que você, com o telefone, você consegue ter acesso a uma mensagem, e nessa mensagem eles perguntam o que é que você acha dessa cerveja. Quando você responde a isso, você está dando a ele inputs para que ele melhore o produto dele. Então, isso é uma coisa que existe quando você está fazendo um projeto de marketing digital. Isso é, você não está procurando novos clientes, você está procurando pessoas para entender o que as pessoas acham do teu produto para fazer um produto novo ou melhorar o seu produto. Então, assim, esse é um ótimo exemplo de utilizar e de ser digital, e não só digitalizado. O e-commerce é uma coisa que todas as pessoas já usam, né? Eu acho que o e-commerce hoje é uma questão já que acaba ficando quase banal, se você não estiver dentro desse processo, caso o seu produto seja
é possível ser vendido dessa forma, é uma coisa que passa a ser já parte do normal, né? É uma coisa bem presente. Essa é uma coisa bem interessante. Existem também outras situações, como lojas de roupa, onde você não só compra roupa, que seria a forma digital de você comprar no e-commerce, você comprar a roupa do seu número, como existem marcas de roupa onde você, com o telefone, você filma, escaneia o seu corpo, manda para eles e eles mandam a roupa no tamanho do seu corpo, então eles fabricam a roupa para que ela fique perfeita no seu corpo. Então, essa é a diferença entre digital e digitalizado. Existem empresas como a Aerolito, é uma empresa muito interessante que está no Brasil atuando, criando situações para digitalizar, não digitalizar, mas projetos digitais para empresas. É uma coisa muito interessante. Eu convido vocês, inclusive, a fazerem algumas pesquisas, porque realmente você vê essa diferença de uma forma muito... É muito mais eficaz quando você trabalha desde o início tentando fazer o seu projeto ficar digital e não digitalizado. Bom, essa é uma coisa que eu acho muito interessante. Para mim foi uma surpresa, porque a gente está sempre habituado. Eu já tenho já fui privilegiado nesse processo de começar a trabalhar dessa forma que estamos trabalhando e conversando agora, porque eu já trabalho há muito tempo nesse processo. Tem mais de 10 anos, eu fiz projetos fora da Europa, inclusive eu moro na Europa, mas já fiz projetos fora, e que é uma coisa bem comum na Europa você ter essa diversidade de lugares onde você trabalha. Então, essa necessidade que a gente tem de ter encontros e reuniões digitais e você filmar e mandar o filme para a empresa que está produzindo o produto, enfim, são coisas que a gente já usa com muita frequência. Mas, bom, isso é muito interessante. Eu falei com a Gisele até da questão da gestão, né, Gisele? Exato. Seria interessante falar um pouco disso também. Eu acho que é interessante a gente falar, antes de você entrar na gestão, já no digital, né? Pensando que todo mundo já passou por essa digitalização dos escritórios, digitalização até propriamente dos projetos corporativos, ou enfim, um projeto X que a pessoa queira investir atenção e dinheiro. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que pensar no aumento da produtividade, independente da atividade que a gente tem, potencializar os resultados, né? É uma coisa que todo mundo espera, mas às vezes a gente não sabe por onde começar. Melhora na experiência do cliente, que é um gancho que eu peguei ali que tu falou. Eles escaneiam o corpo da pessoa, enviam todas as medidas, o celular, um aplicativo mesmo, faz todo esse scanner, envia para a fábrica faz uma roupa exclusiva para você. Isso é uma experiência, e eu acho que a gestão digital, ela vem para nos apoiar justamente na tecnologia e na rapidez da informação. Ricardo, me corrija se eu estiver errada, claro. É uma condivisão de ideias. Como eu disse, eu não sou nenhum futurologista, eu sou só curioso. E o que você está dizendo, eu acho que é muito pertinente. Eu acho que o que a gente tem que ficar muito atento é ser amigo do computador, né? A gente usar ele como uma ferramenta. Eu acho que é um dos nossos melhores partners no nosso business. Tem uma coisa que é bem interessante e se fala muito, inclusive existem muitos filmes que falam dessa substituição do homem pela máquina. É uma coisa que já vimos há 20 anos que esses filmes nos tormentam. Então, fazendo umas pesquisas em relação a isso, eu descobri que não é tão fácil assim substituir o homem. Existem profissões como as profissões ligadas, são as profissões mais straight mind. O que eu vou dizer? Por exemplo, o motorista, né? Isso vocês já devem estar sabendo, existem já cidades onde o carro não tem mais um motorista. Você vai entrar no carro, o carro tem sensores e leva você de uma parte a outra. Então, essa função ela é feita automaticamente por um computador, então, com certeza, os motoristas têm que ficar atentos, porque, na verdade, em 5 anos a gente já vai estar com isso no Brasil, e isso vai ser uma coisa que já né? Como também você tirar um raio-x ou você fazer determinadas coisas que são muito neuromind, você faz aquilo, é uma função. No momento que você atua com outras funções e necessidades que cruzam com essa, a coisa já começa a ficar mais difícil. Então, já vai ser muito mais distante. Eles vão chegar, mas isso é coisa para mais de 20, 30, 40, 50 anos, porque, na verdade, você começa a criar complexidade no processo. Agora, o que é interessante? O interessante é a gente entender
como essa tecnologia pode nos ajudar agora, e isso é uma coisa que é fundamental. Por exemplo, os arquitetos. Nós temos programas como o BIM, tem programas onde você desenha o projeto e você não faz outro projeto para fazer a parte hidráulica ou elétrica, porque, na verdade, quando você constrói o volume, esse volume já está pronto para receber todos os outros elementos necessários para você concluir o seu projeto. Então, é uma ferramenta fundamental. Então, eu creio que é interessante essa cogestão, a gente trabalhar com a máquina. Isso é fundamental, porque senão você vai ficar para trás. Agora, ter medo que a máquina substitua é uma questão que vai necessitar ainda de muito tempo, de muito mais tecnologia, mas a questão enfim, é estar a par com o que está acontecendo. Isso é uma coisa que é bem necessária. Sim. Esse ponto que tu falaste, Ricardo, nessa questão do homem, da máquina substituir o homem, sabe que eu encontrei uma frase do Eric Ford, que ele fala: toda vez que eu contrato 2 braços, vem um cérebro junto. Era uma reclamação dele, né? Então, assim, o que ele queria na época do Fordismo, né? Voltando muito tempo atrás, ele queria que as pessoas se tornassem máquinas e trabalhassem como máquinas. E aí a pessoa se sobressaía, virava um chefe, virava um coordenador, virava uma visão futurista da própria empresa, porque ele conseguiu trabalhar como máquina. O filme Tempos Modernos está aí para nos falar isso. E aí a tecnologia veio, as máquinas começaram a crescer. Sim, eu sabendo de alguma coisa, pode deixar que eu... A tecnologia da informação, a inteligência artificial veio, e hoje em dia a gente tem medo dessa tecnologia que foi tão pedida e tão solicitada ao longo dos anos. Excelente o que você colocou. Eu ainda vou colocar uma coisa. Quando você falou dessa formação, eu acho que a nossa formação foi para trabalhar de uma forma linear. Você entrar num trabalho, você ir subindo, né, piramidal. Hoje a coisa é bem diferente. Hoje você não tem mais essa linearidade na sua profissão e na sua carreira de trabalho. Então, como você disse, ele disse, você contrata 2 braços e vem um cérebro. Naquela época ele não precisava do cérebro dessas pessoas, ele precisava dos braços. Então, esses braços são já substituídos pela máquina. Então, na verdade, hoje, se você procurar na internet como ser fabricado um carro, são poucas as pessoas que intervêm no processo de fabricação. Então, e tudo o que aconteceu na época dele, hoje é verdade. Ele hoje pode contratar só braços, mas vão ser braços mecânicos. Exato. E coisa bem, enfim, bem atual. Eu acho que um bom exemplo, que eu acho que tu pode nos até contar um pouco dessa tecnologia, que eu sempre pego como exemplo, porque eu acho que está hoje em dia em ponta de tecnologia, né? E principalmente de fabricação, são as tecnologias empregadas nas fábricas da China, e que vem com talvez uma visão mais de inteligência artificial mesmo, Ricardo, onde as coisas continuam a acontecer, ninguém foi substituído pela máquina, a não ser que tenha estudado. Então, eu acho que tem um ponto aí que a gente fala muito, que às vezes a gente fala tanto da máquina e esquece de nós mesmos, de nos especializarmos na nossa deficiência. Será que a deficiência é em alguma língua? A conhecer um programa de arquitetura X que possa me colocar num patamar maior dentro de um projeto, uma apresentação com realidade virtual? Isso já é uma realidade em alguns escritórios no Brasil, e está se introduzindo na cultura brasileira de uma forma que eu creio devagar ainda, porque em outros países isso já se apresenta de uma forma muito rápida e de uma absorção dentro das apresentações, grandes apresentações de projetos. Ela vem como uma chave mesmo para a pessoa transformar o que está no papel realmente numa realidade virtual, onde há 5 anos atrás era quase impossível a gente ter esse acesso à tecnologia no Brasil. Não, excelente, é isso mesmo. E uma coisa, eu completo falando um pouco sobre as empresas, já que a gente estava falando um pouco dessa necessidade de você investir em tecnologia e no que está acontecendo e estar sempre ligado. Uma das coisas relevantes hoje é saúde e bem-estar. É uma empresa que proporciona aos funcionários segurança no trabalho, não só pelo momento que estamos vivendo, mas por vários outros relacionados também ao meio ambiente. O que se diz é que em um futuro próximo os empregados vão também escolher as empresas que eles querem trabalhar, né? Se você quiser cabeças
e cérebros importantes, interessantes para a sua empresa, eles vão, como você disse, não são muitos que estão com capacidades superiores, e eles vão escolher as empresas em que estiverem mais bem posicionadas nesse momento. O processo de compra também hoje é um processo onde você compra vendo o processo de produção. Antes você comprava uma marca, você comprava um produto, você comprava um tênis, não importa, não vou citar marcas, mas ele é feito no Bangladesh, de uma forma em que isso é muito antissocial, né? São processos de produção muito antiéticos. Então, eu acho que as pessoas vão estar atentas a isso. Outra questão, você, falando um pouco, quando você precisa comprar um produto, é melhor você comprar um produto bom que você comprar um produto não bom, que você vai ter que descartá-lo rapidamente. Então, volta a ideia de você ter uma coisa, essa coisa vai durar 10, 20 anos. Por que eu tenho que comprar uma cadeira que ela vai durar só um ano? Porque eu digo, não, eu vou querer a cadeira, eu vou comprar 5, eu só posso comprar... É melhor você comprar 2 boas do que você comprar 6 cadeiras, e cadeiras que você vai jogar fora daqui a pouco. Mas não só pelo fato de você jogar fora. De repente, até você tem dinheiro e você diz, não, eu vou comprar outra. Mas se você pensar de uma forma ética, né, em relação a como a gente vai salvar esse mundo e vai retardar um pouco o fim dele, você vai pensar 2 vezes e vai comprar a cadeira melhor. Então, a questão do custo do produto de luxo é uma coisa muito interessante saber o que é luxo hoje. Luxo é qualidade, né? Luxo não é marca, luxo é qualidade, é você entender um processo de produção do produto que você está comprando. São situações bem pertinentes hoje. E eu acho que as empresas que investirem nisso, elas vão estar na frente, né? Como também, como a gente sempre fala, a empresa boa é aquela que tem bons móveis, uma boa conexão, né? Eu falo de internet, e pessoas competentes. Eu acho que esse é o segredo para você ter uma boa gestão, quer dizer, você ter uma empresa que funcione com os termos atuais. E isso é fundamental hoje, né? Sim. Ricardo, deixa eu só pegar outro gancho, que eu vou pegando ganchos quando tu vai falando. Tu falou muito da sustentabilidade, né? Eu acho que é muito importante a gente falar, porque nós trabalhamos no FK Grupo, que o FK Grupo tem uma estrutura muito boa, né? Questão de cuidado com o meio ambiente, com as espumas. A gente ganhou já 2 prêmios internacionais, porque as espumas são livres de CFC. Temos cadeiras que são 99% recicláveis, não é reciclada, é recicláveis. E a gente tem a indústria, que poucas indústrias brasileiras têm, chamada indústria 4.0. Nada mais falando de uma forma muito simples, mais uma vez, da tecnologia, é um robô conversando com o outro, né? Aonde vem uma tecnologia, onde tem os seus softwares desenvolvido por uma equipe interna do FK Grupo, tanto na questão de desenhos, de tecnologia de produto, de fabricação, e isso é muito importante a gente entender que no Brasil a gente tem uma fábrica que tem uma tecnologia de ponta, com uma cultura brasileira, o que é legal. Quando eu falei de outros países e até de outras culturas, na questão da tecnologia, eu até esqueci de mencionar a tecnologia que a gente tem aqui no nosso próprio país e às vezes não reconhece. Por quê? Vem um outro de qualquer outro país e fala, não, o meu país, ele fabrica de forma XYZ, ele te oferece isso, por um preço de uma bagatela de luxo, digamos, para não falar preços, né? E aqui a gente consegue empoderar um projeto corporativo com produtos de altíssima qualidade, com uma empresa multinacional, com uma tecnologia de ponta e internacional, por muitas vezes, com designs internos, externos, com a tecnologia que muitas empresas internacionais têm, vendem por aí, às vezes a gente não olha para dentro do nosso próprio bolso, né? O bolso que eu digo de casa, bolsa, tipo, dentro da minha casa, não olho para a minha casa. Então, pegando esse gancho todo, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do teu desenvolvimento dentro do FK Grupo, principalmente do Jelly, que é um produto que ele é muito versátil para esse momento que a gente está vivendo de readaptação dos projetos. Como é que é a tua visão do Jelly e das divisões que você propôs dentro desse produto? Antes disso, eu queria falar um pouco sobre sustentabilidade, que você colocou e tocou numa coisa que é muito importante hoje. Eu acho que a sustentabilidade não é só a nível de materiais, como você vai reciclar e como vai
depois que esse móvel não te servir mais. A sustentabilidade é a inclusão social. Sustentabilidade é você ter dentro da empresa uma boa qualidade de trabalho. Quer dizer, a sustentabilidade é muito mais ampla dentro desse processo. Eu creio que a empresa é eficaz. Eu fiquei muito surpreso quando fui e visitei a primeira vez, pela qualidade de vida das pessoas que trabalham. É uma cidade pequena, então facilita isso, mas as pessoas irem almoçar em casa, voltar de uma forma relaxadas, tranquilas e trabalharem com bom humor. Eu acho que isso é uma coisa que eu vi em poucas empresas que eu visitei. Bom, quanto à questão do móvel, eu acho que a gente está num processo, inclusive, de adaptação, mas esse móvel em particular, essa coleção Jelly, ela tem características de fácil adaptação, porque ela já foi criada com essa grande flexibilidade. Eu creio muito na flexibilidade, porque creio que é fundamental hoje, porque dentro de qualquer business, eu falo de onde você vai colocar o móvel, a gente vive num mundo que é muito vulnerável, as coisas mudam. Inclusive, eu acho que essa é uma das grandes coisas, é ser flexível hoje. Né? Você mesmo qualquer tipo de profissão que você abrace, você tem que ser flexível pelas mudanças muito rápidas que acontecem no processo de evolução, né, dessa profissão. Então eu acho que o produto Jelly já foi criado para isso, para que você adapte elementos novos, para que você crie elementos que separam e que criam situações que, nesse caso, nesse momento, a gente precisa de ter mais espaços mais exclusivos, onde possa existir menos contaminação, se a gente quiser, inclusive, falar do fato de criar situações, né, de maior proteção à saúde do visitante ou de quem trabalha. As estantes, com a questão do movimento que ela cria, ela pode servir como expositor, como elemento de divisão e um elemento de passagem, né, de visual. Então, eu acho que é um produto que entra muito dentro desse aspecto, nesse momento, com grande força. As formas são muito mórbidas, né? São macias, são formas quase femininas, e tanto o nome Jelly é como se fosse enfim, uma forma de sabão, assim, o modo. Então é agradável você enfim, estar no Jelly, né? Eu falo, enfim, fomos nós que criamos juntos esse produto, mas eu acho que foi muito feliz o resultado, até porque fazer um produto desse requer muita tecnologia. Eu acho que não são todas as empresas que conseguem realizá-lo da forma que foi realizada. E aí entra a questão que você falou antes, de você apostar num produto nacional de qualidade, onde tem uma empresa que tem um processo de produção excelente, ético, sustentável, e vamos falar, por que não, do preço, né? Porque você entra em competição com o produto internacional e tendo, enfim, uma ótima relação de qualidade e preço nesse momento, que são coisas muito, muito importantes. Sim. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Olha, super bem, claro. Eu acho também que vale a gente falar sobre tudo isso. Uma dificuldade que todo arquiteto enfrenta nas organizações é mudar de direção rapidamente, hoje em dia, dentro de um projeto, né? Onde há muitas barreiras e resistências dentro da própria empresa que eles estão fornecendo o projeto, o serviço, e a frequência cada vez maior dessas mudanças, porque a tecnologia faz muito isso, né, Ricardo? A gente falou da conectividade antes. Quando está desenvolvendo um projeto, quantas revisões tem hoje em dia, né? Antes da pandemia, antes desse momento, dessa turbulência que a gente está, que estamos nos adaptando, a gente teve uma adaptação também nos projetos, né? Onde os arquitetos tiveram que se reinventar dentro do que já tiveram, do que já estava pronto, do que já tinha feito, que já estavam quase fechando, e que foi uma barreira para a nossa zona de conforto. E uma questão que a gente conversou sobre essa zona de conforto é pessoas competentes. Hoje em dia, internet e pessoas competentes, como a gente vai trabalhar com essas mudanças tão rápidas com pessoas, com as barreiras, com a barreira da aceitação da internet das coisas, da mobilidade das coisas? Qual é a tua visão dentro dos projetos na realidade brasileira? Essa grande diversidade é aceitada? E diversidade, quando eu falo, Ricardo, é de tudo. Pessoas,
sociopolítica, enfim, né, corporal, mental, enfim, inteligência. Como é que a gente poderia? Tá, não, excelente. Eu só vou dividir em duas respostas. Acho que a primeira é relacionada a essa tem a questão da pessoa e tem a questão do ambiente. Agora, primeira coisa, vamos falar um pouco sobre a atmosfera, né? Eu acho que o nosso produto, o trabalho de um arquiteto é fundamental para fazer com que o produto funcione no espaço. Você pode criar o produto mais bonito, mais bem resolvido, funcional, mas se ele não for colocado da forma certa, ele não vai criar a situação correta no ambiente, ele não vai otimizar o tempo das pessoas que usam, não vai ser tão confortável como ele foi proposto quando foi desenhado. Então, primeira coisa é eu creio muito na posição do arquiteto e da pessoa que vai colocar esse produto dentro. Acredito que seja muito interessante agora não só pensar na forma harmônica e como você colocar e combinação de cores, mas agora você tem que pensar muito também na circulação, né? Fazer com que a circulação, as pessoas passem menos dentro de espaços onde as pessoas trabalhem. Então, criar realmente caminhos onde você pode ou não atingir e fazer com que essas pessoas trabalhem de uma forma mais tranquila. Uma para a questão de concentração das pessoas que estão trabalhando, outra para a questão até de segurança, já que a gente vive num momento onde é muito vulnerável em relação ao contato físico. Então, essa é uma coisa interessante e acho que é necessário investir muito em detalhes. Eu acho que é muito interessante, é muito importante você ter no espaço plantas, você ter situações delicadas, gentilezas quando você produz e quando você faz um ambiente. Então, ter um vaso com flores, você ter, enfim, pequenas coisas que levam você a olhar o mundo de uma forma mais gentil, né? Menos dura. Eu acho que esse é a nossa realidade. É isso que a gente tenta, inclusive, passar no produto da FUA, né? São essas cores mais claras, cores que são ligadas. Se você for olhar, são cores que você encontra na natureza, que criam uma certa paisagem dentro do espaço, né? E que sejam harmônicos. É como uma orquestra, você tem os instrumentos e a música tem que ser bonita. Então, se você chamar os produtos de letras, é como se você estivesse fazendo uma poesia. E isso, o arquiteto tem isso nas mãos. E para que ele faça isso, precisa que ele dedique um pouco mais tempo nesse processo, né? Para que crie espaços harmônicos e que passem emoção às pessoas. Aí entra a questão agora da diversidade. Você falou muito bem. A gente vive um momento, inclusive, muito caótico, onde a gente tem episódios, enfim, no Brasil e fora, de racismo, de intolerância, que são coisas assim que você imagina que você está em 2020, a gente está falando de tecnologia, está falando de carro sem motorista, e a gente ainda está com um processo quase do período de colonização do Brasil. É como se isso fosse um ranço, uma coisa que enfim, não se resolve. Bom, é mais do que comprovado que a diversidade provoca a inovação. Isso é uma coisa que eu não estou dizendo, não é nenhuma novidade no sentido que são coisas científicas. Você tem no seu escritório, no seu trabalho, em qualquer tipo de aglomeração e grupo de pessoas que criam, é muito importante que exista essa diversidade, né? Diversidade de sexo, de cor, de religião, política. E por que não? Porque a gente tem que pensar sempre de uma forma binária. Eu gosto de A ou de B. E por que não no meio? Então, existe, eu não lembro quem, eu acho que foi Toffler, é um dos pensadores que admiro. Ele disse que a verdade está no meio, né? Você não tem que assumir posturas, né? Porque existem ideias boas dos dois lados. Não dos dois lados, mas mais lados. Então, a gente tem que entender um pouco que essa diversidade, mais falando do Brasil, onde existe a maior biodiversidade do mundo, né? Se você pensa na Amazônia, se você pensa nos nossos irmãos, quer dizer, na nossa população, é uma coisa muito interessante. Morando fora, eu tenho uma vantagem, porque quando você mora fora do país há muito tempo, eu frequento muito o Brasil e agora estou frequentando com maior assiduidade. Mas teve um período que eu ficava muito mais tempo fora do que no Brasil. E era muito interessante, porque é muito interessante você ver o seu país com os olhos
de um estrangeiro. Então, morando fora, quando você vem, eu olhava o Brasil com olhos de italiano e olhava os italianos com olhos de brasileiros. Isso me deu uma vantagem, e possibilidades no meu trabalho infinitas para que isso, no momento que isso acontece. E eu comecei a ver coisas que eu não via quando morava aqui. Então você fica meio míope, né? Você fica míope porque você não consegue enxergar situações sociais degradantes, como você não vê nem as árvores. Você vê uma floresta diz é verde, mas você não identifica nem as espécies de plantas que existem. Então, quando se fala de diversidade, é uma coisa que me excita muito, porque é muito... Acho que esse país é bonito e é grande, tem todo o potencial e tem tudo para dar certo exatamente por isso, por essa biodiversidade, por essa multietnicidade que a gente tem. Sim, sim. Eu acho que tu pegaste num ponto muito legal, até anotei aqui, a inovação vem da diversidade. Eu acho que, além da diversidade humana, eu acho que a diversidade dentro de um projeto, ela atinge o humano tanto quanto estar em contato com a natureza, né? A presença de janelas, a presença de um bom mobiliário, a presença de cores, como tu falou, né? Claro que a gente não vai entrar na psicologia das cores, mas que tem tudo a ver com o momento que a gente vive e, na atualidade, a vibração das cores, o que elas querem me dizer, né? E isso atinge muito na produtividade e na criatividade dos seres, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Ricardo, sobre tu falaste anterior da harmonização num projeto. Essa harmonização que tu fala seria pensar em cada cantinho como o usuário vai utilizar dentro desse espaço que como fala, o limite de distanciamento mínimo, né? Sim. Como a gente vai ter essa sensibilidade de estar batendo de frente com o meu cliente, porque ele tem que se atualizar, ele vai ter que manter a mão de obra criativa dele dentro da empresa. Em que momento eu começo a colocar um ser humano como eu, ver o ser humano? Eu acho que... Desculpa, deixa eu reformular o que eu estou falando. Nós estamos vivendo num momento em que a gente deixa de ser máquina um pouquinho, eu acho que é muito isso, e a gente consegue nos vermos como seres humanos. Dentro de um projeto corporativo, nos vermos como um ser humano trabalhando, não mais como uma máquina. Como eu vou atingir o meu usuário, o meu cliente final, onde eu estou oferecendo um projeto, como eu vou oferecer ele este lado humano, sentido visual, ao toque, porque nós somos seres cognitivos, né? Como é que a gente chega nesse nível dentro de um projeto, nessa sensibilidade da harmonia? É meio complexo, eu não sei se eu vou conseguir responder, mas se eu entendi. Eu creio que quando você faz um projeto, se eu me coloco como arquiteto, eu sou muito metódico dentro das fases em que eu trabalho. Eu primeiro olho o espaço e tento simplificá-lo. Então, se ele tem cortes, se ele tem detalhes, eu tento fazer com que ele fique de a forma mais pura possível. E aí entram as fases de divisão, até você chegar no detalhe, onde você vai colocar até o vaso, onde ele vai estar e onde vão estar os detalhes, como eu falei antes, para fazer com que esse espaço seja mais harmônico e seja mais agradável e emocione as pessoas. Eu acho que aí entra a questão do conhecimento de cada um. Eu acho que é muito subjetivo, mas existem coisas agora que são muito precisas, né? Você pode até usar as cores como você falou. Cor é uma coisa que, se a gente for começar a falar aqui, a gente vai passar uma hora só falando, porque assim, o mundo das cores é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que te estimula e que ela pode dar mensagens muito fortes dentro de um espaço, como até nas roupas que você usa. Então, assim, esse é importantíssimo você entender psicologicamente como as pessoas reagem com a cor, né? E como as pessoas reagem também com a forma. O que é uma mesa redonda? A mesa redonda, o redondo é você estar junto, é você compartilhar. O que é uma mesa quadrada? É você dar hierarquia, você criar espaços diferentes. Então, tudo isso, toda essa geometria que você usa num produto, num projeto, ele vai remeter isso ao espaço ser mais agradável menos. Mas tem uma coisa, eu não quero, às vezes, que a pessoa senta no sofá como se ela estivesse na casa dela, ela está no trabalho. Então, assim,
até a postura, de como você coloca as suas costas, né? De como você cruza as pernas, da posição onde você está, ela leva você a ter um raciocínio diferente. Se a pessoa deitar, ela tem um modo diferente de pensar, ela vai relaxar. Então, deixa isso para o cinema, quando você está em casa vendo televisão, está vendo um filme, aí você relaxa completamente. Então, no escritório, você tem que ter aquele conforto que não é o relaxamento total. São coisas bem interessantes isso. E em cada produto, de acordo com a função que você vai precisar naquela atividade, você tem que escolher um móvel que dê aquela postura a você. Você não tem que escolher porque ele é mais bonito, né? Então, a gente agora está trabalhando com móveis relacionados a coisas específicas, como, por exemplo, hospitais e coisas em que você tem posturas, né, relacionadas a como você vai sentar e como você vai esperar, inclusive, para ser atendido. Essas cadeiras, elas são mais altas, elas são eretas para que você que não está passando bem, você sinta e o seu corpo fique da forma mais saudável possível. Então, assim, cada função e cada projeto que você vai fazer, ele tem, né, ele assume características, enfim, diferentes. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria só fechar dizendo que isso é uma coisa que a gente tem que estar mais afiado. Eu acho que no momento que você começa a trabalhar ainda mais no corporativo, é muito importante isso. Você estudar a semiótica, você estudar as cores, você saber, né, o quanto esse produto vai trazer a pessoa e dar. O importante é isso. O importante é, como a gente falou é saúde e bem-estar para quem trabalha e para quem chega no lugar. Ela tem que ter essa sensação quando entra. Isso aí se você conseguir isso, o seu objetivo foi ajunto. Foi atingido. Tu sabe que eu li uma reportagem hoje sobre uma pesquisa que foi feita na Universidade de Oxford em 2012, pela Francisca Dino. Ela é uma professora e ela faz parte do núcleo de negociadores da pós-graduação de Oxford. E aí, olha o que ela chegou. Tem muito a ver com o nosso trabalho. Que pessoas sentadas em cadeiras muito duras negociam de uma forma bruta porque não se sentem muito bem. Isso em qualquer área, principalmente na comercial ou até mesmo dentro do mercado financeiro. Isso é muito direcionado. E aí ela foi além. Ela comparou as pessoas que estavam sentadas em cadeiras cômodas e macias. As pessoas ficaram muito mais tempo dentro da reunião, fecharam o negócio de forma muito mais rápida e deram total competência à pessoa que estava vendendo o produto ou oferecendo um serviço a elas. Isso é uma coisa também cultural. Eu tenho um amigo francês que trabalha no Brasil, já voltou para a França em um banco importante em São Paulo, uma sede do Banco Francês. E ele disse que ele começou a rir nos primeiros meses, as semanas que ele começou a trabalhar com os brasileiros, porque ele disse que na França, quando eles sentam para trabalhar, em 5 minutos a reunião começa. E ele disse que no Brasil não, precisa falar um pouco do futebol, do que está acontecendo, do clima. Então as pessoas vão se... E ele no início teve um grande problema, porque ele começou a ser muito radical, porque ele estava ali como sendo chefe, ele queria que a reunião fosse como ele fazia na França. Só que dava tudo errado, porque as pessoas ficavam de mau humor. Então, isso que você está falando é interessante, porque entra a questão cultural, que é importante, e essa questão de como você senta, eu acho que isso é importantíssimo. Não pode ser nem tanto relaxado, ou então depende da negociação que você está fazendo. Mas eu vou colocar só uma curiosidade. Como eu passei 1 ano e meio na China, trabalhando em um grande projeto que me levou a ficar 1 ano e meio em Pequim. E era muito interessante porque eles não tomam decisões depois das 3 da tarde. Então, assim, é como se das 3 da tarde para lá, o corpo já deu o que tinha de dar, o cérebro já está cansado. Então, você não toma decisões, você não assina documentos, tudo é feito pela manhã, onde você está mais fresco, a cabeça está mais arejada. Então, são coisas, como eu disse, culturais, mas se você perceber, tem um sentido, né? Sim. E aí o gancho agora do Feng Shui, que é essa questão de como você utilizar diversos materiais em um espaço. O que é o espaço equilibrado por Feng Shui? É aquele onde você tem o metal, você tem a madeira, você tem a pedra, você tem a planta. Então, assim, todos esses materiais juntos, eles criam esse equilíbrio, né? Faz com que o espaço fique equilibrado. E eu acho que é bem interessante. Eles prezam, por exemplo, para você ter água na entrada do espaço,
eles prezam para que você nunca esteja com a cadeira girada para a porta. Se você for observar, não é nenhuma magia, é natural que você vai se sentir melhor com essas regras do Feng Shui. E são coisas muito interessantes. Acho que os orientais eles têm uma vantagem em relação aos nossos, a nós, no sentido que eles são muito mais, eles meditam mais, eles levam mais tempo para concluir uma coisa, porque eles pensam em várias situações. Tem uma coisa que se dizia na China: a gente pensa e a gente vai chegando no embuto, a gente vai chegando, vai eliminando as opções e vai para chegar numa só. Então, é como se fosse um funil. Eles não pensam assim. Na China, eles pensam em várias situações, depois eles escolhem. Eles chegam em várias conclusões. Então, é muito mais interessante, ele vai ter muito mais opções, porque são vários funis, né? O nosso é um só. Então, são coisas muito interessantes que fazem com que a gente reflita, pense um pouco, mas esse é um pouco o caminho, a gente, né, ser mais, como você disse. Agora eu fecho dizendo, como você falou, de ser mais humano, né, de pensar um pouco mais no nosso equilíbrio emocional, isso é bem legal. Eu acho que, completando o que tu falou, eu quero completar com duas frases. As pessoas mais valiosas serão cada vez mais os trabalhadores do relacionamento. Quanto mais nós pudermos nos relacionar bem e ver o outro, colocar-nos no lugar do outro, que é a coisa mais difícil para um ser humano, porque nós nascemos, crescemos de forma egoísta, nós somos egoístas. Então, assim, eu acho que tudo isso veio para nos ensinar muitas coisas. E o sucesso, principalmente, eu acho, tá? Falando aí, vida profissional mesmo, voltada para um projeto, eu acho que o sucesso do grande projeto virá. Com tudo isso que a gente conversou, Ricardo, por favor, me corrija se eu estiver errada. Por meio de reconhecimento das influências físicas, eu acho que isso abrange tudo, cognitivas e sociais. Bonito, perfeito. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que bate muito, essa questão do sucesso, né? Acho que é muito mais interessante você ser reconhecido do que você ter sucesso. Porque ter sucesso você tem até fazendo coisas inúteis, coisas que não levam, né, a melhorar esse mundo, né? Sucesso é sucesso. Conhecimento é uma coisa muito mais importante. Sim. Eu acho que você falou muito bem. Perfeito. Pessoal, a gente acaba por aqui o bate-papo, a gente abre para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou conversar um pouquinho com o Ricardo, acho que agora é a hora, temos 7 minutos para isso. Então, fiquem à vontade para desativarem os áudios, que eu acho que é esse momento para conversarmos. Acho que seria interessante olho no olho virtual. Se alguém quiser fazer depois perguntas escritas, eu respondo. Também, pode ser sim. Acho que perguntas escritas seria bem legal também. Eu vi que o Paulo falou, o sistema GEL é maravilhoso, criatividade, tecnologia e conforto, além da flexibilidade. Exatamente isso, Paulo. A gente oferece tudo isso nesse produto. E é isso. Acho que agora a gente pode ficar à vontade para participar, gente. Bom, enquanto alguém fala, eu acho que faltou uma coisa que eu gostaria de colocar, é uma ferramenta muito importante nisso tudo, no projeto e na nossa vida, é a positividade. Eu creio que se a gente acredita numa coisa, essa coisa a gente vai colocar muito mais energia para que ela aconteça. Então, eu acho que isso é fundamental em todo o processo criativo, em todo o processo de tudo que fazemos. Então, a gente até precisa, acho que a gente vive um momento muito caótico, mas o mundo nunca teve tão equilibrado. É meio distorcida a coisa, porque se você olhar a história, e isso não digo eu, mas os grandes historiadores, eles dizem que a gente nunca teve uma fase do mundo onde a gente tem menos fome, onde a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, não é bem esse bicho que a gente imagina, mas é preciso ser muito positivo, exatamente para isso, né? Eu acho que às vezes o jornalismo eu acho fundamental, porque ele consegue realmente desvendar mistérios e nos ajuda a ver as coisas de uma forma mais clara, mas por outro lado ele nos escurece muito essa visão do mundo tão difícil, né?
Eu acho que é muito mais atraente uma matéria. E isso é uma coisa que tem relacionada, inclusive, com o nosso cérebro. É muito mais atraente a gente ouvir uma notícia ruim do que uma boa. A gente tem essa necessidade de entender e é muito mais atraído para isso. Então, é preciso ficar muito atento, é preciso que a gente tenha, né, use essa ferramenta que é a positividade para que a gente melhore, que a gente, porque eu creio muito nisso, na energia positiva. Acho que isso é muito importante. Eu concordo plenamente, eu sou assim também, sou positivista e acho que isso move montanhas muitas vezes. Porque Não, e não é agarrar e não é não vai adiantar nada. Isso. Eu acho que se for procurar os dados científicos do que a gente está vivendo, do que esse mundo está vivendo, é verdade. Você pode até falar, não, Ricardo, você está louco. O mundo está, né? A gente está destruindo esse planeta, a gente está criando situações em que a gente já tem um fim marcado, porque já existe o fim desse mundo, já sabe quando vai ser, né? A gente só tem que retardar esse fim. Mas, por outro lado, se a gente fosse colocar nas condições que nós tivemos no século passado, em situações onde nós não tínhamos a penicilina, nós não tínhamos, enfim, as condições de nos mantermos vivos por 100 anos, como isso é a perspectiva de vida agora, então existem coisas muito positivas nesse processo. E cabe a cada um de nós, né, fazer com que acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade e de enxergar um pouco mais, colocar lente nos nossos óculos, aumentar um pouco a visibilidade das questões que nos afligem. Porque às vezes a gente não quer nem colocar o óculos, a gente tira o óculos para não ver, e ver aquela nuvem, né? Como eu falei da árvore ou das pessoas que nos circundam. Aí eu entro a Regina Casé, eu vi uma coisa bem engraçada, ela tem um site que é o Pé de Quê. O Pé de Quê é o seguinte, é a árvore de quê? Ela diz que as pessoas no Brasil, elas olham para uma planta e dizem, é pé de quê? Não sabe o que é. Aí ela diz que galinha que tem nome não morre, não vai para ela. Então a mesma coisa é a árvore. Então a árvore que tem nome, eu achei lindo isso dela. Eu achei uma pessoa que eu já admirava e fiquei emocionado com isso que ela disse. Então ela disse, se você sabe que a árvore, qual é o nome, que essa é um imbuia, que esse é um ipê, que esse é um ipê roxo, você vai ter amor por isso. Então assim, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, né? Conhecer as pessoas, conhecer mais as árvores, conhecer mais os animais, para que a gente dê nome a eles e que a gente não os destrua. E tem uma coisa que ainda é mais forte ainda, quando você tem ressonância com os objetos. Se você colocar nome nos produtos, numa cadeira que você senta, você vai ter mais amor a ela, ela vai fazer parte da sua vida. Então, é o que um filósofo inglês, que eu não lembro o nome agora, ele fala de ter ressonância com as coisas que nós temos, inclusive com as roupas. Né? Você tem essa camisa foi a camisa que eu fiz esse live com você. Ela está marcada, ela é minha. Exato. Então eu tenho ressonância com ela. Por que eu vou jogar ela fora amanhã? Não vou. Ela me leva, né, e me remete a tanta coisa boa que eu vivi usando ela. Então isso faz com que a gente fique um pouco mais ligado às coisas e a gente não ache que é tudo tão descartável, né? Exato. Então é isso mesmo. É sempre disso. Galinha que tem nome não vai para panela. Não, exato. E olha só, a Paulina, ela fez um comentário muito legal. E Paulina, eu vou ler, Ricardo, o que ela escreveu aqui e a gente pode discutir. Você, né, pode nos agraciar. Ricardo, ainda não tinha te ouvido falar. Adorei a forma simples e despretensiosa com que se comunica. Conte-nos um pouco sobre o seu processo criativo do projeto de mobiliário e como é a sua atuação no desenvolvimento junto à fábrica. Obrigadíssima, Paulina. Nossa, né? Muito interessante. Bom, meu processo criativo é uma coisa interessante. Eu gosto de contar porque meu pai, quando era pequeno, que ele viu que eu comecei, eu primeiro fiz biologia, eu devia ser biólogo e agora eu sou arquiteto. Mas enfim, no processo criativo ele sempre me ensinou a tentar esquecer tudo que eu vi sobre aquilo que eu vou criar. Então, eu vou fazer uma torneira, eu tenho que imaginar que eu preciso de água. Não importa, eu tenho que tirar da minha mente aquela ideia do tubo e da torneira clássica que nós temos, né? Então, é um processo bem interessante. Como também, então, para tudo eu uso isso. Quando eu vou fazer um móvel, entra, claro, uma questão que é fundamental, porque eu estou fazendo um produto não para mim, não é a arte. Eu estou fazendo um produto que eu tenho que seduzir o maior número de pessoas possível. Eu estou fazendo um produto para uma empresa.
Então, quando eu falo do Geli, eu não estou fazendo um produto que eu quero seduzir, encantar as pessoas, uma pessoa. É como se como quando você vai fazer um apartamento, você faz esse apartamento para um cliente, onde você tem que ser um pouco de psicologia, você tem que usar psicologia para entender um pouco ele, para você fazer um projeto para ele. Eu trabalho assim, trabalho para os meus clientes. No momento que você faz um produto para uma empresa que tem que vender, isso é um product design, então as fases começam a aumentar. Então eu não tenho só que fazer esse exercício de esquecer o que existe no mundo naquele setor para que eu comece a criar alguma coisa de novo. Eu tenho que fazer uma pesquisa paralela no que está no mercado, do que as pessoas estão querendo agora, das cores que são mais evidentes nesse momento. E se você quiser chocar, você pode até ir contra a corrente, porque a gente vive numa corrente, né, de tendências. Isso é uma coisa que é muito importante. É muito difícil você criar uma coisa completamente fora da caixa e que ela entre dentro enfim, que ela agrade as pessoas, porque as pessoas são condicionadas por uma onda, né? Uma coisa que está acontecendo. Então, para que isso aconteça, o seu produto tem que ser muito forte, para que você saia da caixa e você crie alguma coisa realmente diferente. Então, assim, o processo criativo é muito interessante, é muito ligado à tua vida, né? Eu vivi no mar o tempo inteiro, depois eu fui embora para uma cidade que é Milão, onde não tem o mar. Então, todas essas questões levam você, são coisas, eu falei do mar e de coisas assim bem subjetivas, porque tudo isso faz parte um pouco do seu eu, né? Do modo como você é e do modo como você cria. Quando você fala de criação, é uma coisa muito ligada, né? A vivência. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de ler, então são coisas que vão agregando, né, a você, né, o processo. Eu, quando cheguei na Itália, por exemplo, eu adorava os belgas, né? Os belgas, eles têm um gosto, eles são refinati, como se diz na Itália. É tudo muito bonito, aquelas cores, aquelas coisas naturais. E eu falei assim, gente, eu não vou ser nunca um arquiteto assim. Até que eu olhei e falei, não vou, porque eu não nasci aqui. Eles não têm sol, eles têm o céu deles, são as cores que eles colocam na arquitetura deles, né? Eu vim do Nordeste do Brasil, então até você cair a ficha para você entender o quanto você tem que assumir o teu potencial, é uma coisa bem interessante. Eu falo sempre para as pessoas, para os alunos, as pessoas que vêm trabalhar comigo no escritório jovem, né, para que eles estimulem e procurem sempre a realidade deles, mas precisa estudar muito. Isso eu digo sempre, porque as pessoas acham que cai tudo do céu, que é tudo sucesso, que é tudo like. Você não abrir o livro, se você não refletir, se você não trabalhar, e o trabalhar que eu falo não é simplesmente você ser ativo, você tem que ser também uma pessoa muito erudita, né? Meditar, pensar, estudar para fazer as coisas. Senão isso não acontece. Então a criatividade não é uma coisa, né? Não é a grande liberdade que leva você a criar. É todo um processo de coisas que fazem com que um produto, né, e um projeto tenha bom fim. Acho que isso é muito importante. Respondido, Paulina. Obrigada. Uma ótima pergunta, acho que foi super completa e só de falar um pouquinho da experiência do processo produtivo e criativo, isso já nos abre muitas portas, né? Até para o nosso dia a dia, às vezes a gente vê de uma forma, aí ou às vezes chega num cliente, no teu caso foi os belgas, e falou, eu não quero isso para mim. E aí você começa a se reavaliar, isso é muito legal. Falar só uma outra coisa que eu acho que é interessante para quem viaja, para quem, assim, jovem, não sei se alguém tem filhos ou jovens que estão vendo, é a questão do olhar, né? Eu acho que dentro quando eu cheguei na Itália, eu tive muita sorte, a minha vida toda eu tive muita sorte. Acho que é uma coisa que o meu pai sempre me falou, tem a bunda para a lua, como diz a história. Mas aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar com Piero Lissoni, que é um arquiteto muito renomado hoje, ele num escritório que tem 100 pessoas, mas quando eu entrei éramos em 5 nesse escritório. Inclusive foi bem difícil, porque ele não queria me aceitar no escritório, porque o escritório era pequeno, etc. Quando eu entrei ali, eu era muito ignorante em relação aos meus colegas. Eu vou falar ignorante sim, porque na verdade a gente vem de um processo de estudo no Brasil, onde a gente tem muita liberdade. Quando estuda arquitetura no Brasil, a gente não tem as responsabilidades que um italiano tem quando constrói alguma coisa, onde ele tem uma casa do lado que tem 500 mil anos. Nós temos assim muito mais liberdade na nossa criação. E isso fez com que eu tivesse nesse escritório, eu era uma pessoa meio que dava ideias meio fole, meio fora da caixa. Por quê? Mas não era porque eu era fora da caixa, era porque eu era ignorante. Então, na verdade, chegava uma hora que eles diziam,
ah, vamos fazer isso aqui. Então tinha aquele projeto muito minimalista, etc. Eu falei, por que esse corrimão não é vermelho, né? Ele já é uma linha. Se ele não tem cor, isso aqui vai sumir. E eles começavam a rir. Não, claro que a gente não vai colocar o corrimão vermelho. E aí, pô, o corrimão ficava vermelho. Então chegava uma hora que tinha uma porta no lugar, que o lugar... Esse arquiteto, se vocês não conhecem, ele é muito minimalista, é uma pessoa que me ensinou muito, eu devo muito a ele. Uma das coisas que eu devo mais é a questão da proporção, que é uma coisa que a gente aprende fazendo, e ele fazia isso com grande maestria e faz até hoje. Então teve essa questão também dessa casa, desse projeto, um projeto comercial, e tem essa porta, o negócio era todo limpo, todo... Eu falei, essa porta tem que ser laranja, né? Isso entra todo a nossa brasilidade que vinha ali. Então eu passei a ser a pessoa dentro do escritório, o brasileiro, era aquele que tinha as ideias fora da caixa, mas era fora da caixa por várias razões, porque eu tinha uma grande liberdade mental e eu tinha também, eu tinha uma informação, eu estava criando ainda toda a minha cultura, né, relacionada à arquitetura europeia, enfim, uma série de coisas, é meio longo explicar, mas enfim, isso é parte dos nossos processos, mas eu tive meu lugar ali dentro, por isso, porque eu fui muito genuíno na minha forma de trabalhar dentro desse espaço. Ai, que bom. Estamos agraciados com a tua experiência. Isso é muito legal, Ricardo, porque uma coisa que a gente vê também, eu posso falar como admiradora do teu trabalho, muitos arquitetos ou que têm um processo produtivo acham que os outros é menos, assim, que o outro que não chega a seu patamar é menos, né? E eu acho que o que a Paulina falou também, que você se expressa de uma forma despretensiosa, é isso, essa clareza de falar o teu processo produtivo, de ter a tua experiência como uma experiência boa, uma experiência de vida e não apenas de trabalho, querendo se mostrar, talvez seria isso, não sei se poderia ser, né? Mas... Os franceses dizem muito, passeur, você tem que passar as coisas, porque as coisas voltam para você. Se você passa, você abre canais, né? Se você fecha, você tá se excluindo. Então, como a gente falou, da diversidade, dessa generosidade no ser e no ensinar as pessoas. Eu acho que a gente precisa, quanto mais a gente passar coisas boas, quanto mais a gente ser generoso com o que a gente sabe, conseguir passar as informações, mais a gente, né, vai contribuir para que esse mundo fique melhor e mais agradável. E experiência é uma coisa muito interessante contar, né? Sim. Porque é muito... Eu vi uma live de uma francesa, era a consulessa da França no Brasil, uma mulher negra, uma série de problemas ela teve até chegar na posição que ela chegou, e ela disse uma coisa bem interessante, aconselhando as pessoas, e eu vou dizer porque eu achei bem interessante. Ela disse, olha, o que eu fiz na minha vida? Eu era uma pessoa pobre, não tinha condições de atingir a mentores importantes, então eu fui no LinkedIn, eu peguei 5 pessoas que eu acho que são interessantes e que eu gostaria que fossem meus mentores, e mandei uma carta para ele dizendo, você pode ser meu mentor por meia hora por mês? E ela atingiu pessoas muito importantes da carreira dela, que ela fazia ciências políticas, e ela disse que assim ela conseguiu em contato, né, com essas pessoas através de simplesmente ser humilde, né, e mandar uma carta que você pensa, nunca uma pessoa vai te responder uma carta dessa. Então ela teve 5 mentores especiais que acolheram esse pedido dela. É uma coisa muito interessante. Que bom. Eu vi que a Graça levantou a mão. Graça, você quer expressar alguma pergunta, falar alguma coisa pra gente? Agregar? Dá tempo ainda, Gisele? Dá sim. Tá ok. Ô, Ricardo, eu percebo que você é uma pessoa muito observadora e rápida. E dentro aí do sistema GELI, né, do sofá GELI, eu já vi que você fez aí uns complementos, umas divisórias tipo onduladas. E a minha pergunta é o seguinte, já tem algum esquema pronto para adequação, os produtos que serão adequados quando as pessoas voltarem ao trabalho? Por exemplo, hoje as mesas de trabalho, a distância entre uma pessoa e outra, às vezes é de 1,20 m, 1,5 m. Já tem soluções? Você já criou soluções para já estar colocando no mercado a tempo do retorno? Eu tô indo, inclusive, na empresa semana que vem para que a gente veja os protótipos de coisas que nós sugerimos. Eu não sei te dizer, assim, o processo industrial é muito complexo, até ele estar no público, né? Até você fazer. Eu sei que as ideias já estão na empresa, eu estou indo visitar para, inclusive, ver os protótipos. Faremos, inclusive, fotos de situações para que isso fique muito mais claro para quem vai comprar e
entender, né, esse processo. Mas são coisas que não cabem a mim dizer. Eu acho que a Gisele pode ser mais explícita nisso. Graça, eu posso te falar que o FK Group é uma empresa muito bem estruturada tecnologicamente, com pessoas altamente capacitadas. Não vai demorar muito, a gente já está com muita coisa no forno, tá? É claro que a gente não pode abrir muita coisa, mas como indústria brasileira eu posso garantir que você, antes de ficar ansioso, já vai sair um produto. Então, nosso retorno, a gente já vai ter como oferecer para vocês de uma forma, fabricação rápida, toda essa tecnologia e esses produtos direcionados à reestruturação dos projetos. Perfeito. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, bom, já deu 1h e pouco de live. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito o tempo de vocês, a doação de tempo do Ricardo, essas vibrações positivas que a gente trocou hoje. Agradeço muito, o FK Grupo, como grupo, agradece vocês também. E nós teremos outras lives sobre outros assuntos e contamos com a presença de vocês nos futuros. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Gracias. Bye, bye.